O tema do capítulo 8 é sustentação e movimentação do corpo humano. Então, nós vamos estudar a parte da sustentação, que está relacionada ao esqueleto humano, e a parte da movimentação, que está relacionada aos músculos. Isso. Vocês sabiam que o que permite o movimento do nosso corpo, né? Aí no livro de vocês tem uma pessoa dançando capoeira, fazendo esses movimentos. Então, o que permite o movimento para dança, para caminhar, para atividade física, o que permite o movimento do nosso corpo vai ser trabalhar em conjunto o sistema esquelético, né, o nosso esqueleto, juntamente com os músculos. Então, por quê? O esqueleto ele vai atuar na sustentação, né? Vai permitir que aquele corpo fique sustentado, fique em pé, tenha uma forma. E o músculo ele vai atuar permitindo o movimento. Porque se tiver só o esqueleto, não tem movimento. Não tem. Mas o esqueleto, juntamente com o músculo, é o que proporciona esses movimentos que nós fazemos. Então, para iniciar, né, nós colocamos aí, e tem também no livro de vocês, alguns exercícios de alongamento. No livro de vocês tem alguns movimentos, e nessa imagem eu coloquei um pouco mais de movimento, né? Então, esses exercícios, vocês já devem ter estudado em educação física, a importância do alongamento, né? Antes de fazer qualquer atividade física mais pesada. E até mesmo no dia a dia, às vezes você não vai fazer uma atividade física, mas você levantou de manhã, acordou, então vai dar uma esticadinha, né? O alongamento é uma esticadinha no músculo. Então, eu coloquei esse desenho e no livro tem outros para vocês depois fazerem esse exercício prático, né? Que fala sobre os tipos, né? As formas de alongamento. Esticando o braço, puxando aí a cabeça, fazendo movimento com as pernas, não é isso? Então, isso tudo é importante. Para a realização desses movimentos, né, de alongamento e dos movimentos nossos do dia a dia, nós vamos ter a atuação de várias estruturas. Então, que parte do nosso corpo permite o movimento? Os ossos, que estão relacionados ao esqueleto humano, não é isso? As cartilagens, que também está relacionada, os músculos e as articulações. Então, essas 4 estruturas, elas vão permitir um melhor movimento, né? Uma melhor locomoção do indivíduo. Por exemplo, quem joga futebol. Então, se ele tiver um problema numa articulação, ele será impedido de jogar futebol. Por quê? Porque a articulação é extremamente importante para o movimento, ok? Então, lembre disso, podem até anotar no caderno. Quais as partes importantes que nos permite movimentarmos, fazermos atividade física, nos deslocarmos, que permite o nosso movimento de uma forma correta. O osso, os ossos, a cartilagem, os músculos e as articulações. A partir de agora, nós vamos estudar cada uma dessas partes de uma forma mais detalhada. Vamos começar falando dos ossos e da cartilagem, ok? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o sistema esquelético ele é formado pelos ossos e pela cartilagem. E ele tem a função de garantir a sustentação e a forma do corpo humano. Gente, vocês já imaginaram como seríamos se não tivéssemos o esqueleto, o sistema esquelético? Nós seríamos apenas uma massa de carne, um monte de carne.
Então, o esqueleto é que dá essa forma do nosso corpo, esse, esse formato que o nosso corpo tem. Então, ele é importante. E sustenta também, porque se nós não tivéssemos o esqueleto, nós teríamos um bolão de carne sem sustentação nenhuma. Nosso braço, ele é sustentado porque existe um osso, né? Que, recoberto de carne, sustenta o meu corpo. Então, ele é extremamente importante por isso. Além disso, né? Eles vão auxiliar nas ações, né? Porque eu só levanto minha mão, porque existe um osso, né? Eu caminho, eu levanto o pé. Então, ele vai ajudar, né, nas funções de alguma atividade do nosso corpo. E além disso, o osso também ele tem uma função de proteção, ajuda. Por exemplo, nessa imagem que eu coloquei para vocês, nós temos o crânio. O crânio ele protege o nosso cérebro. Nós temos aqui as costelas. As costelas, elas protegem o pulmão e alguns órgãos internos. Então, ele tem também essa função, né, de proteção de alguns órgãos internos. Então, nós podemos ver, meninos, que o sistema esquelético é extremamente importante para a proteção do nosso corpo. Se não, por exemplo, se não tivesse o crânio, qualquer, sei lá, batida, qualquer queda que a pessoa tivesse, poderia afetar o cérebro. Mas como tem o crânio, não. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar assim, fulano sofreu traumatismo craniano. E aí, quando nós ouvimos essa palavra, nós já ficamos assustados. Mas, na verdade, o que foi que aconteceu? Ele teve alguma pancada, né, na cabeça, bateu a cabeça em algum lugar e o osso do crânio rachou. Então, ali é chamado de traumatismo craniano. O osso do crânio sofreu um trauma. Ou ele rachou, ou ele ficou inflamado, alguma coisa aconteceu no crânio. E aí, meninos, eu coloquei essa estrutura. No livro de vocês também vai ter um desenho um pouco parecido com esse, para que vocês possam identificar algumas partes no sistema esquelético. Por exemplo, como eu já falei, na cabeça nós temos o crânio, nós temos o maxilar, que também hoje é chamado de maxila, né? Nós temos a mandíbula, né, que são duas estruturas importantes na articulação da fala. Eu estou falando agora, eu estou movimentando a minha mandíbula, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm um problema que a mandíbula, ela fica com, ela fica com problema na hora de se movimentar, né? Desloca, tem pessoas que deslocam a mandíbula. Então, quando isso acontece, a pessoa ela vai ter dificuldade de articular as palavras, porque tanto o maxilar como a mandíbula, né, é importante nessa articulação da fala. Nós temos a clavícula, a espátula, então vão observando aí, né, onde está cada uma dessas partes, as costelas, que servem, né, de proteção para os pulmões e alguns órgãos. Aí aqui bem no centro da costela, essa parte aqui central é chamado de externo, ok? A parte do meio das costelas. Aí no braço aqui, ó, no nosso braço nós vamos ter o úmero, nós vamos ter na parte mais de baixo a una e o rádio, né? Nessa parte de baixo nós vamos ter dois ossos, que um é chamado de una, vejam aí no braço, e o outro é chamado de rádio. E aqui na mão nós vamos ter vários ossos, que é o carpo, o metacarpo e as falanges, né? Tem uma divisãozinha de ossos que estão aí nos dedos, por exemplo, nós vamos ter dois tipos de ossos, o metacarpo e a falanges.
as falanges. Ok, entrando aqui já para a parte do abdômen, nós vamos ter o ilío, que é essa parte aqui, ó, dos quadris. Estão vendo? Quadris. Aí nós vamos ter também dentro dessa parte dos quadris o isquio e o pubis. Ah, eu esqueci de falar que no final da costela nós temos o sacro, bem no finalzinho. Gente, quando eu passo muito tempo sentado, né? Esses dias que eu tenho ficado muito tempo sentado, preparando aula, gravando aula, eita, mas o meu sacro dói. Porque ele fica, quando você senta, ele fica ali sustentando, né, o peso do seu corpo na cadeira. Então, por isso que é importante, gente, olha, nem sentar demais e nem se movimentar demais. Tudo é com equilíbrio. Você passar muito tempo sentado também pode causar problemas na coluna. Então, tem que ter esse equilíbrio. Aí, indo agora para a parte inferior, que é a parte da perna, nós temos o maior osso do esqueleto humano, que é o fêmur. Não esqueçam isso, eu pergunto na prova. Qual o maior osso do esqueleto humano? Fêmur. Vocês estão vendo aqui, ó, a parte da coxa da perna, né? Eu tenho um amigo que outro dia sofreu um acidente e quebrou o osso do fêmur. Então, ele teve que passar dias e dias imobilizado e teve que, depois que ele começou a caminhar, caminhou com muletas, até que o osso fosse totalmente restaurado, né? Aí nós vamos ter a patela, que é o rótulo que está no nosso joelho, a tíbia e a fíbula. E nos pés, né, os ossos parecidos com os da mão, só que muda um pouco o nome. Na mão é o carpo, na perna é o tarso, metatarso e falanges, né? Então, nos pés, nós vamos ter ossos parecidos com os da mão. Então, meninos, aqui eu coloquei, né, nessa imagem, na imagem do livro de vocês também tem, os principais ossos do nosso corpo humano, que é importante que vocês observem, né, e aprendam. Claro que eu não vou querer que vocês saibam todos esses nomes de cor, não, mas é importante que vocês saibam identificar os principais ossos do corpo humano, ok? Vamos lá? Bem, os ossos, eles são classificados, né, em 4 tipos. A classificação dos ossos vai depender do seu formato. Então, dependendo do formato do osso, ele recebe uma classificação. Por exemplo, nós vamos ter ossos que são longos, como o fêmur, aquele osso mais longo, o húmero, o rádio, a falange. Então, esses ossos, eles são classificados como longos. Os curtos, como os carpais e os tarsais, eles são considerados, aliás, eles recebem o nome de ossos curtos. Ossos planos são os ossos do crânio, do esterco, da costela e da escápula. E os ossos irregulares são aqueles que não apresentam um formato assim específico, como, por exemplo, as vértebras, né? As vértebras, elas não apresentam um formato específico. As vértebras, elas fazem parte da coluna vertebral. Então, ela está ali ligando, né? São várias vértebras ligadas uma à outra e elas estão ligadas à costela, formando assim a coluna vertebral, ok? Então, de acordo com as suas características, esses ossos vão receber uma classificação: longos, curtos, planos e irregulares. Geralmente os planos, como o osso do crânio, ele também vai servir de proteção, né? O osso do crânio, a costela. Então, vai servir de proteção a alguns órgãos do nosso corpo.
Os curtos, eles vão ter uma estrutura onde o comprimento é bem próximo à largura. É como se fosse um retângulo, um quadrado. Então, diferente dos longos, que é uma estrutura mais alongada, certo? Gente, quando nós pensamos nos ossos, o que vocês acham? Vocês acham que uma criança, ao nascer, ela nasce com a mesma quantidade de ossos de uma pessoa adulta? O que vocês acham? O bebê tem mais ou tem menos ossos que uma pessoa adulta? Tem mais. Então, o bebê, quando ele nasce com aproximadamente 300 ossos. E aí, à medida que ele vai crescendo, um osso vai se ligando ao outro, e aí vai reduzindo a quantidade. Na fase adulta, ele vai ter aproximadamente 206 ossos. Cada osso desse tem um nome, já imaginou, meninos? Quem vai estudar ortopedia tem que conhecer cada um desses ossos. 206 aproximadamente ossos que uma pessoa adulta pode ter. Então, meninos, hoje nós vamos ficar, né, com essa parte da classificação dos ossos.